gente! E bora para mais um episódio do Pode Z, o podcast da Z Magazine. Meu nome é Raíssa Zogby, ao meu lado, Cris Gracioli. E aí, Rá, tudo bem? Mais um, gente, e vamos papear, porque hoje a gente tem muitas dicas de moda. Mas antes de apresentar a nossa querida convidada, eu vou te lembrar de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo novo e deixar o seu like e compartilhar com quem você acha que vai gostar do assunto. Bom, o assunto hoje é moda. Estamos aqui com Karine Rodrigues, que eu vou ler o currículo dela para não perder, porque é extenso, gente. Ela é formada em design de moda pela Exanc, especialista em coloração pessoal, empresária com 3 lojas da Luísa Barcelos, que ela vai contar depois. Já viajou, fez curso na Marangoni, em Paris, já estudou em Nova York, é mãe da Catarina. Então, assim, é uma menina com muitas funções e tem muitas dicas de moda pra dar pra gente. Bem-vinda, Ká! Obrigada, gente. Hi, Cris, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha profissão e da minha história. E da sua paixão por moda, Da né? minha paixão por moda, sem dúvidas. Você tem uma história incrível nesse sentido. E uma das coisas que eu tenho profundo prazer de todos os episódios que a gente traz, as pessoas, nossos convidados, de reforçar o quanto Campinas, nossa região, tem tantos talentos, tantos profissionais competentes. E esse podcast, que é uma celebração dos 20 anos da Z, a gente sempre pensou que chegada a nossa hora de mostrar quem nós somos, o que nós fazemos por aqui. Obviamente, estamos prontas para alcançar o Brasil inteiro, que a gente não é bobo nem nada, a gente tem um país continental, mas eu acho que as pessoas do Brasil não sabem os seus valores locais, né? Com certeza. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco desse desejo para nós, então, assim, reforçando o grande prazer de ter você aqui com a gente, Muito viu? obrigada. Eu acho que a sua história é algo que a gente gosta muito de contar, porque você é de Campinas, né? Estudou em Campinas, trabalha em Campinas, né? Apesar de, obviamente, rodar por esse Sim. Brasil e fora também, né? Temos curso da Karine com Temos. Tabata, a nossa querida Logo, Tabata em logo. Paris, logo que você vai contar. Mas eu acho que é isso. E a gente queria começar, então, justamente entendendo essa paixão, né? Ela é desde pequena, não é? Desde pequena, eu acho que eu não lembro em nenhum momento da minha vida que eu queria ser outra coisa. E começou com uns 10 anos, eu sempre brinquei de desenhar, costurar roupinha, comprar roupinha de Barbie, costurar, enfim. E aí eu descobri que tinha a faculdade de moda. Eu lembro que eu comentei com a minha mãe, tem faculdade de moda? Ela falou, tem. Eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer. Resolvido. Resolvido, tinha 10 anos. Vamos seguir com isso. Quando foi na época, realmente, de prestar vestibular e tudo mais, eu lembro que eu estudava, né, no colégio, todo mundo estudando horrores para prestar uma Unicamp, medicina e tal. E eu, assim, quietinha, querendo fazer moda. Aí eu lembro que o professor chegou pra mim e falou assim, você quer fazer o quê, Karine? Que você vai prestar o quê? Eu falei, vou prestar moda. Eu lembro que ele deu, tipo, uma risada na minha cara. Mas você não tem vontade de fazer uma medicina? Tipo, você não tem uma profissão? É moda engenharia e mesmo? tal. Eu falei, não tenho zero vontade. Só que na época não tinha faculdade de moda aqui em Campinas. E meu pai também não tinha deixado eu ir pra São Paulo, né? E aí eu ia fazer administração. Falei, depois eu faço uma pós e me profissionalizo nisso. Aí que eu tive sorte de estar finalizando o 2º ano do colegial, ter aberto a primeira turma de moda na Exanc, eu fui a 3ª a me formar. E aí eu prestei o vestibular na Exanc, não fiz mais nada, era moda mesmo. E eu lembro que até o último dia de aula, esse professor falava pra mim, você não quer prestar mesmo uma engenharia, uma medicina? Você percebe como a questão da moda, a gente tá agora podendo falar da força que ela tem no mercado. Isso é uma história que você traz pra gente, como eu lá na Z Magazine há 20 anos escutei a Raíssa e outras meninas na época que chegavam vindas da faculdade de jornalismo, onde falar de moda era sempre como se você estivesse falando de uma coisa muito menor. Supérflua, né? Não é? E é até engraçado, porque depois conversando com as pessoas, falava assim, você faz o quê? Moda. Aí todo mundo olhava pra sua cara, tipo assim, o que faz moda? Costura? Não. Aí eu lembro que eu conversei com um amigo meu, ele estava fazendo prova de estatística. Eu falei, eu tenho estatística, eu fiz prova ontem. Lógico que você não tem estatística, você fez moda. Eu falei, mas é negócios da moda, a gente também vê outras áreas. Exato. Então as pessoas, né, acabam
rebaixando muito, assim, a moda em si, né? Exato. E não dão o valor Não dela dão valor. como mercado e como cadeia, né? Porque olha o tamanho, a quantidade Gente, de ela pessoas que emprega. Exatamente. né? E ela mexe a economia, assim, geral, São né? milhões e milhões. A gente tem um podcast aqui com a Bela Hansted, que ela é do mercado têxtil. Eu estudei com a Bela. Ela? Mas não moda, a gente fez balé juntas. A Bela é magnífica mesmo. É. E a Bela deu um show aqui no sentido de explicar o que é esse setor do têxtil, do quanto ele movimenta o mundo todo. Muito. Então, assim, eu acho que o negócio da moda, a moda, o leque que ela abre Muito, é muito. grande. Todo mundo olha a moda e fala, ai, costureira, né? Não. Não tem só isso pra fazer. Exato. E hoje falta até profissionais nessa área. Exato. É uma mão de obra rara. É uma mão de obra né? A gente rara. vê com a Nani da Clamore também, É ela muito. fala. E você entrou porque você queria ser estilista. Isso. Ninguém da minha família na área de moda caí de paraquedas, literalmente, mas meus pais sempre me apoiaram, então eu fui. Eu queria abrir uma marca, queria ser estilista, porque eu sempre gostei de desenhar. Aí eu falei, bom, vou ter uma loja. Era meu sonho. Aí, no primeiro ano da faculdade, eu falei assim, nossa, mas vai dar trabalho demais isso. Até que na primeira aula de desenho, eu falei, gente, eu acho que eu não tenho muita paciência pra ficar desenhando, não. Eu sou muito de comunicação, quero comunicar. E ficar criando, assim, parada, não é muito comigo. Vai exigir muito bastidor, Eu falei, acho que não é muito Muito com silêncio. isso. E eu percebi que na primeira aula de costura, que eu fiz minha primeira barra, eu falei, Jesus, não dá. Não levo jeito pra isso, não é meu dom. E aí, surgiu a oportunidade de eu estudar fora. Que a minha melhor amiga, a tia dela mora em Paris há muitos anos. Ela me convidou para passar as férias lá, conversei com meu pai. Meu pai me ajudou a fazer o curso no Morangoni na época. E eu fiz o Fashion Image, que é um personal stylist. Falei, bom, vamos ver se é isso que eu quero. Me apaixonei. Voltei, assim, encantada de realmente não quero ser estilista, longe disso. Eu vou para a parte de criação de imagem de moda, né? Comunicar através da comunicação não verbal, né? E me apaixonei por isso e comecei a focar só na consultoria de imagem mesmo e no personal stylist. Fantástico. E teve mais coisa no caminho, né? Você foi Teve. pra Nova York, que você trabalhou no New York Fashion Week, Trabalhei. nos bastidores. Isso, trabalhei nos bastidores. Primeiro curso, então, foi no Morangoni, que eu fiz personal stylist, mais voltado pra isso. Aí, na volta, eu já tinha blog. Dentro de tudo isso, já tinha um blog. E trabalhei com noivas no meio do caminho também, depois que eu voltei de Paris. Aí surgiu a oportunidade de eu ir pra Nova York. Aí eu fiz 2 cursos lá, um pra consultoria de imagem personal shopper. Foi aonde eu tive o primeiro contato com cores. Que meu primeiro curso de coloração pessoal foi com a Dominique, que ela foi a pioneira no mercado de cores mesmo. Então eu tive essa grande honra de poder fazer um curso com ela. E aí, eu fui pra fazer o New York Fashion Week. Aí, eu trabalhei no backstage da Lacoste, da Desigual e da Kate Spade. Que legal. E como que você foi parar nesse bastidor aí? Foi através de um curso. É um curso, aí eu fiz o curso. E no curso, vamos dizer que o estágio era trabalhar no New York Fashion Week. Já A fazia Érica parte. também fez isso, da Carolina Já Herrera. fazia parte, Isso. Aí tem alguns requisitos, né? Tipo, tem que falar inglês. Por exemplo, na Lacoste, você não podia abrir a boca em português. Ou era inglês ou era em francês. Então, tem toda essa parte. O mais exausto pra mim, eu lembro na época, foi a Kate Spade. Porque ela fez um formato de desfile totalmente diferente. Tava um calor em Nova York, todo mundo de preto. Dentro de uma sala de hotel. E ela fez 8 vezes o mesmo desfile. Pra 8 grupos de pessoas diferentes. Nossa. Eu troquei minha modelo umas 28 vezes, assim. Que ela tinha 3 trocas, Você mais tem ou uma menos. responsabilidade quando você vai fazer esse trabalho. Total. Você tem uma responsabilidade com uma pessoa, por exemplo? Uma ou duas pessoas. Aí tá tudo pronto, né? A roupa, né? Já vem com o lookbook. Mas a sua responsabilidade de vestir, É a olhar modelo, aquela isso. imagem e deixar aquela modelo exatamente daquela maneira. Exatamente E daquela é um maneira. protocolo super exigente, né? A Érica, ela fez isso. A Érica, se estiver assistindo, um beijo pra você. Ela participou também, acho que foi da Carolina Herrera. E ela falou, assim, não pode ter esmalte, né? Acessório. Tem muita regra? Tem Muita que estar regra. inteira de preto. E eu lembro que tava muito quente em Nova York. Eu tava com colar, tive que tirar colar. Celular, nem pensar. Se eles verem você mexendo no celular, já era. Tá fora. Tá fora. Porque não pode vazar nenhuma nada. mídia, nada ali dentro.
E aí, a sua responsabilidade, eu lembro que a minha roupa era branca ainda, e as modelos inteiras de maquiagem. Falei, meu Deus do céu, eu vou sujar essa roupa, certeza. É quem é Do jeito apaixonado que eu por moda e roupa tem esse tipo de pensamento. Lógico, Acabou comigo hoje. Nossa, mas no fim deu super certo e pra mim foi uma baita de experiência. Não tenha dúvida. E assim, eu lembro que na época meus pais foram juntos também. Eu saía às 5 horas da manhã e voltava às vezes, tipo, meia-noite pro hotel. Eu nem olhava meus As pais pessoas não direito. têm ideia do que é o tamanho disso e o nível de detalhe, né? Muito. E assim, ficar no chão, eu lembro que o meu joelho ficou inteiro, assim, queimado de ajoelhar pra amarrar sapato. E sobe, desce. Nossa, super Esse exausta. é o lado, porque a gente escuta muito isso também, né? Das meninas até que chegam pra gente na redação, que perguntam, né? É claro que existe o glamour, Claro. mas existe muito trabalho. E assim, a gente vê no São Paulo Fashion Week mesmo, na cobertura jornalística, entre um desfile e outro, a gente tá o quê? Sentado no chão, digitando pra passar uma matéria pra quem tiver ali no portal subir. Então, bem é isso. tudo muito... a gente tem que dar o devido valor, né? com A cada certeza, coisa, com né? certeza. É, porque aquela imagem perfeita, ela não é existe. criada com muita gente, né? Com muito trabalho, muita dedicação. E agora, participar desses eventos internacionais também é um divisor de águas, né? Total. Eu imagino você, assim, super jovem, porque você ainda é muito jovem, embora cheia de responsabilidade, mas quanta informação global na tua cabeça. Aí você junta tudo isso e vem pra cá. É bem E isso. aí, eu quero ser uma especialista em Coloração. coloração. Isso, pra mim, assim, trabalhar com desfile pra mim foi uma baita de uma experiência, porque querendo ou não, você faz a parte também de styling, né? Apesar de só montar ali, você tem esse detalhe. E agora, um outro divisor de águas também que eu tive bem marcante na minha carreira foi ir para Paris, fazer um curso, só que participar do Paris Fashion Week. Eu consegui um curso, gente, eu chorava, parecia criança. Eu, tipo, não acredito que eu consegui um convite pra entrar aqui. Só que era no dia que eu ia embora. Eu não ia conseguir ir no desfile. Imagina essa menina. Eu precisando. surtei. Eu liguei pro meu irmão primeiro, que meu irmão sempre me ajudou com isso. Minha mãe e meu pai nunca gostaram que eu viajasse sozinha. E eu tava com uma amiga, só que essa minha amiga ia voltar. E aí eu mandei mensagem pro meu irmão, falei, Felipe, eu preciso ficar aqui, é meu sonho. Eu vou perder o voo, eu não sei, mas eu vou ficar aqui. Aí ele, calma. Eu falei, olha, eu vou pedir pra a mulher que fazia a passagem pra gente mudar tudo. Você tá sabendo, eu só vou contar pra mãe e pro pai a hora que der tudo certo, que eu vou ficar aqui mais um dia, eu volto amanhã. Imagina. Aí meu irmão falou, beleza, eu te ajudo aqui. Só que é tudo por milha e precisava da assinatura do meu pai. Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, sabe sonho? Eu preciso ficar aqui mais um dia. Pai, é só mais um dia, nanana. Aí ele, não, tudo bem, Karine, fica. Mas você tem um jeito que você deve conseguir amolecer. Ou por um jeito, por um lado, ou por outro. O pai é mais fácil. Né? O pai já vai, pai, por favor, e tal. Aí meu pai me ajudou. Na época eu tinha acabado de acabar a faculdade, assim, bem recente. Aí eu lembro que minha mãe ligou, não acredito que você vai ficar aí um dia sozinha. Como assim? Falei, mãe, meu sonho. Ainda por fim, eu consegui 2 desfiles no mesmo dia. Nossa, que delícia. Aí eu fiz Alex Mabili e Simiaki. Foi, assim, incrível. Eu voltei, assim, encantada. Falei, pai, obrigada, valeu a pena. E olhando ficar um dia. agora Um de dia mais outro que mudou lado. tudo. Quer dizer, né, ela, em Nova York, ela tá lá nos bastidores, entendendo tudo aquilo que a gente não vê. E de repente você tá em Paris, num lugar do desejo, né? Nossa, foi uma experiência incrível, assim, de tirar o fôlego mesmo. E a diferença também, que como eles valorizam a moda lá e você volta com aquele gostinho, tipo assim, aqui também tem que ser assim. É muito Esse diferente. desejo de mudar, né? É muito As diferente. referências são outras, eles estão fazendo isso há mais tempo. É muitos anos. Até se você olhar em toda a história da Europa, a França especialmente, e a Milão com essa força toda, né, a Itália, mas eles têm na cultura deles, faz parte, né, desde sempre total. aquilo. Enraizado, né? Faz parte. Todo o nível de detalhe, o respeito por tudo. Você estava falando de costureira, me lembro das pessoas explicando o quanto essa profissão na França é valorizada e difícil de encontrar. Bem isso. Né? A gente já escutou também aqui a Nani aí te falando Sim. dessa especialidade, porque não tá se formando mais pessoas, né? Não tá na cultura
Pelo menos Não. aqui do Brasil. Mas é até legal, porque eu tenho algumas alunas hoje na faculdade que elas querem seguir por essa área. Elas querem costurar. Elas querem. Inclusive a Nath, acho que a Nath vai estar assistindo também. Um beijo, Nath. Ela trabalha comigo na minha empresa há mais de 1 ano e meio, assim, e ela tem um ateliê de costura. Olha que bacana. E eu falo, Nath, valoriza muito isso, porque é muito difícil você achar um profissional nessa área. A gente vê isso, bordado. Outro dia mesmo, olhando o Instagram, tem tantas coisas de crochê maravilhosas. E conversando com a minha mãe, ela fala, se você souber o tempo que você leva para você fazer uma peça desse tamanho, você vai vender por quanto? Não dá Né? valor, Então né? a gente ainda precisa Exatamente. entender melhor o que é essa mão de obra, esse tipo de conhecimento, né? O artesanal, né, aqui no Brasil é muito forte e ainda pouco valorizado, né? Quando a gente descobrir esse potencial e eles descobrirem isso... E lá fora já é o contrário, né? Se você leva um produto desse lá fora, nossa, Vale é muito. super valorizado. Exato. E aqui mesmo muitas pessoas acabam não valorizando isso, né? Bom, agora tem o seguinte. Você fez aí toda essa construção, uma vida vibrante, você foi ali conquistar seu sonho. Eu também acho que não deve ter sido fácil, porque você vê desde a escola, vai ser moda mesmo, enfim. Mas eu acho que isso tá em você e você nunca teve dúvida mesmo. Sim. Você só foi. Só fui. Só foi. Só fui. E aí, você abre uma empresa, você abre um curso, né? A Mais Estilo, não é? A Mais Estilo. A Mais Estilo começou em 2012. Ela tava nesse processo que, na verdade, era outro Gente, nome. faz 10 anos. Faz 10 anos. Você tá com quanto hoje? 69? Ó, comecei, eu fui uma das pioneiras na época a iniciar com uma empresa de consultoria de imagem e moda. Eu lembro que eu caí de paraquedas também, porque eu nunca tinha atendido, né? A parte teórica a gente sabia, mas a prática não. E aí era o Indicar na época, que era um nome que eu inventei desde pequena. Eu sou aquariana, né? Se eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém muda. E aí, na pandemia, que depois eu mudei o nome para Mais Estilo. Mas aí eu comecei com o Indicar, Mais Estilo, fui atendendo uma cliente ali, foi muito de boca a boca, assim, para fazer o meu nome no mercado. Porque eu sempre fui muito cara de pau, sempre... Acho que esse é um ingrediente importante quando a gente quer se lançar nas coisas. Exatamente. Porque se você ficar parado, não vai até você. Não. Não tem jeito. E de topar muita coisa, assim, pra não ganhar nada, mas pra eu ganhar experiência. Sim. Eu sempre Importante fui isso. muito disso. Eu acho que se eu tivesse ali pra ganhar experiência, ganhar um contato, você vai fazendo o seu nome, isso é muito importante. Com certeza. Porque as pessoas também acham que você vai fazer moda e você já vai sair, tipo assim, no auge da carreira, milionário, né? Porque moda... longe Porque disso. tem né? esse estigma, né? Total, tem. glamour, né? Que a gente tava comentando. E aí você, então, abre a Mais Estilo, que é uma escola de consultoria hoje. Você forma consultoras. Isso. Começou atendendo pessoas físicas, aí surgiu a oportunidade de eu atender empresas, que eu gostei muito. Vi que era algo que eu sempre gostei de comunicar. E aí, em 2018, que eu já estava num escritório meu, começaram consultoras de imagem perguntar se eu daria mentorias de experiência no mercado. Porque assim, você não sabe quanto que cobra. Muita coisa eu aprendi Não, na porque prática. Hoje, os cursos estão em alta. Mas a gente tá falando de 2018. É. Então, é uma outra história. Outra Realmente, você É não tinha um difícil, comparativo né? ali. Eu não sabia quanto cobrar. Você tinha curso de faculdade. Sim, exatamente. Não Eu não sabia quanto curso e uma cobrar, mentoria. nada. Então, assim, começaram a vir algumas consultoras até mim e falei, poxa, acho que é mais um mercado, né? Sim. Eu acho que eu já posso começar a dar mentoria. Pô, tenho bastante tempo de estudos, dedicação. Gosto de falar. Gosto de falar. Falei, vou topar esse desafio. Foi quando eu comecei a fazer mentoria, aí veio uma aluna minha e falou assim, você não quer dar um curso de formação? Eu falei, olha, são quase 10 anos de carreira, acho que eu já tenho esse potencial. Criei minha apostila dentro de todas as experiências que eu tive, né, na vida. Criei minha apostila, meu método. Hoje eu dou só de forma particular. Eu ainda não abri turmas para realizar esse tipo de formação. Então, eu dou de forma particular. São 40 horas, que é o cargo horário pela ICI, que é a Associação Internacional de Consultoria de Imagem. Então, são 40 horas. Tem a parte teórica, a parte prática. E muito da experiência que eu aprendi na prática mesmo. A questão de quanto cobrar, como chegar no seu cliente, fazer menu de serviços. Hoje a gente tem site, a gente tem redes sociais, então mudou muito o posicionamento de marca. E esse tipo de curso, por exemplo, uma dúvida real. Eu faço um curso com você. Isso não me impede de melhorar o meu conhecimento com outros, porque você vai levar o teu olhar para esse curso. Com certeza. É diferente de, sei lá, vou fazer direito, aquelas leis, São elas são assim, iguais é em todas as faculdades que eu for fazer Porque todos eu os acho que cursos. assim, a consultoria de imagem é muito humana. A pessoa Quem tem assina que ter... tem importância, então.
você tá me dizendo. Isso. Ou seja, o curso que você faz tem a sua chancela. Isso. Então, isso me dá um nível de conhecimento. Se a Raíssa criar outro, tem a chancela dela. E quanto Isso. mais eu tiver pessoas que me certeza. representem... E aí que eu acho que Mais você vai força, criando você a vai sua funcionar. bagagem É. pra ter o seu. Porque eu acho que, como você falou, né? É um trabalho muito humano e que você precisa se identificar com o profissional. É bem isso. Né? Então, eu acho que você deve sentir isso. As pessoas que chegam até você provavelmente se identificam muito com Karine, É. né? Apesar Meu de estilo, você identificar o estilo dela, a coloração dela e etc., o santo tem que bater. Tem, total, porque é porque muito tem humano que, isso tem que vir mesmo. com o conhecimento que você viu que ela sabe te dar. Exato. E Eu assim, acho a tudo a ver moda é mesmo. uma informação nova a cada momento. Então, assim, eu até falo assim, esse curso é só o início. É muito investimento. Não para mais, Não né? para mais, é muito investimento. Eu lembro que tinha ano que eu fazia um curso atrás do outro, assim, e não parava mais. Sim. Porque até em áreas que talvez não iria atender, mas eu sabia que era um complemento pra mim. Por exemplo, visagismo, a questão de corte de cabelo, óculos, tudo. Eu nunca quis atender nessa área, mas eu precisava ter o conhecimento pra isso. Pra você Sim. poder também Pra fazer eu uma conseguir- leitura ampla. Exatamente. Então, foi onde eu fiz um curso, né, pra conseguir trazer isso também pro meu negócio. Então, hoje, quando você fala de consultoria de estilo e imagem, a gente tem que pensar em roupa, tom de pele, óculos, cabelo. Maquiagem. Tudo, tudo maquiagem, mais. Que é acessório, objetivo, profissão, isso envolve muito, porque vai depender muito da profissão da pessoa, aonde ela quer chegar. Eu falo que é um trabalho de coaching, assim, psicológico. Porque quem é você hoje, quem você quer ser e quem você nunca seria. São 3 perguntas-chave, Legal, assim. então- É bem profundo. E, assim, as experiências que eu tenho nesses 10 anos de carreira, tem cliente que acaba chorando, tem cliente que muda de profissão, tem cliente que acaba sendo promovida. As pessoas pensam que isso não existe, mas existe, né? Existe. É um olhar pra dentro, né? Literalmente. De novo, a gente tá falando de De moda, autocuidado, né? que tá indo pra um lugar que as pessoas nem imaginariam, Nem né? imaginariam, Imagina é. aquele teu professor hoje escutando você falar dessa Nossa, maneira, com tanta profundidade. E eu lembro que foi até engraçado, porque depois de um tempo eu voltei na escola pra dar, que tem aquela semana de profissão, pra falar sobre moda. Ah, que joia. Eu falei assim, pra mim, tipo, um orgulho estar aqui, né? Saí da escola, voltei pra falar um pouco da minha profissão. Então, é bem gratificante Muito. isso. E na consultoria, então, você puxou pro lado da... Quando você fala coloração, o que é que nós estamos falando? Coloração é um mercado, assim, muito amplo. Porque quando fala cor, tipo, a cor, eu uso a cor que eu quiser. Mas, na verdade, envolve muitas técnicas. Então, tem a cor que fica melhor em você. Envolve muita personalidade. A cor é totalmente ligada à comunicação. Porque primeiro a gente vê a cor, depois a gente reage a ela. Então, a primeira é a cor que o olho enxerga primeiro, né? Que tem essa força na comunicação. Então, a questão de combinações de cores, através do seu estilo pessoal, da imagem que você deseja comunicar, do seu ambiente de trabalho. Isso envolve coloração de cabelo, porque a cor errada no cabelo, nossa, pode tanto envelhecer, né? Quanto rejuvenescer. O efeito positivo na cor da sua imagem. E assim, eu gosto de usar preto, eu nunca mais vou usar preto? Não, muito pelo contrário. Você vai saber usar o preto ao seu favor. Né? Então, a cor, ela só reflete próximo ao rosto. Longe do rosto, não. Então, assim, como você vai saber equilibrar isso? É um conhecimento amplo em geral. Até mesmo para o seu branding, para sua marca. A cor tem esse poder de comunicação. E, por exemplo, a pessoa que faz uma consultoria hoje, ela tem que depois abandonar o guarda-roupa dela? Como que funciona isso? Você monta, você descobre, então, a cartela de cores dela, né? E aí, a partir daí, como que é o primeiro passo? Ela abandona o guarda-roupa ou não? Tem estratégias? Temos estratégias. Eu falo assim que o meu foco, primeiro, é valorizar tudo que a cliente tem dentro do guarda-roupa. A gente só vai eliminar mesmo aquilo que não identifica mais com ela ou não serve mais, ou alguma roupa que precisa ser substituída. As pessoas elas costumam ser assertivas, assim, quando você vai olhar nessa etapa do closet, tem muito erro ali ou ela estava mais ou menos no caminho e não sabia? Às vezes ela se perdia. Às vezes é muito a zona de conforto. Então tem muita coisa pra ser explorada, mas ela sempre é no mesmo. Então, porque fica naquela zona de conforto, o medo, a insegurança. Ali de tá mais arriscar, fácil, né? Eu sempre uso isso com isso, eu sei que dá certo, vai assim mesmo. Então tem esse lado, assim, que às vezes a pessoa tá muito. É uma pena, né? Então eu acho que isso daí é um dos ganhos. É, quando mas dá você pra vai.
triplicar, quadriplicar o guarda-roupa da cliente. Isso é muito Com legal. poucas coisas. Esse é o foco. E eliminar só aquilo que realmente não favorece ela. Eu nem uso muito a cartela de cor na hora de montar o guarda-roupa, porque senão a cliente fica muito presa a isso. Tá. Tipo, é só as cores da minha cartela. Não, tipo, se você quiser usar outra cor, não tem problema. Então, eu uso ali a cartela de cor como um exemplo. Ela é uma orientação. É uma orientação, pra você saber ali o que te valoriza. Mas pra ela não ficar presa nisso, porque senão... A consultoria de imagem parece que tem hora que tem um monte de regra. Aí você não pode usar isso porque você é baixinha. Aí você não pode usar isso porque você tem ombro largo. Aí você... Eu odeio essas regras. Tipo, eu não sigo nenhuma dessas Isso regras. é muito bom, porque eu acho que hoje em dia a gente não quer mais isso. É. Tem né? formas de equilibrar, de Isso. valorizar. Se a cliente quer usar, por que não? A gente vai usar de uma forma equilibrada dentro dos objetivos dela. Porque às vezes, por exemplo, ela tem ombro largo e gosta. Eu vou esconder o ombro largo dela por quê? Exatamente. Mas você sabe que isso daí é uma coisa que eu legal. acho muito legal de se tocar hoje em dia, porque de uma maneira ou outra, alguém lá atrás criou uma regra onde a gente ia se encaixar. Eu acho que isso que as mulheres hoje falam, e que às vezes parece até meio agressivo, mas, não, eu que sei, eu que mando em mim, mas não é bem isso. É que a gente estava muito presa e de Muito repente É. não aguenta mais. É bem Mas isso. eu me lembro, eu tenho o olho muito pequeno. Então, quando vou fazer uma maquiagem, a pessoa, ela quer deixar o meu olho muito maior. E daí, dependendo do que ela faz, você também não se reconhece. Exatamente. Então, quer dizer, não passa pela cabeça que eu tô acostumada com meu olho pequeno a vida inteira, ele não me desagrada. E que se você mudar demais, aí sim que eu me incomodo. Então, é exatamente isso. O que é Você não ombro se largo ou encontra, não é? Eu acho que esse olhar, eu acho que E às vezes tem a uma pessoa, mudança, né? ela acaba indo pra essa linha porque alguém falou pra ela. É. E aí ela mesma não se valoriza, ela gosta, mas todo mundo tá falando, então também quero ir nessa onda. É. E aí isso também é muito ruim, porque ela não leva pra frente a consultoria de imagem. Ela tá fazendo aquilo lá por alguma outra coisa e não por ela. Então, assim, não adianta em nada também fazer todo esse processo de consultoria. E você consegue perceber quando a pessoa vai até você? Primeiro, assim, eu acho que você deve olhar e já vem tudo na sua Hoje cabeça. sim, hoje já é mais E tem fácil. aquela coisa assim, outono, primavera? Tem. Era isso que eu ia perguntar. É. Vamos assim, ó, do começo. Quero Tá. fazer minha coloração. Como que é esse processo? Primeiro, eu gosto muito de seguir a coloração também pela personalidade da cliente. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo ali que ela poderia até ser aquela cartela, mas ela encaixa muito mais nessa. E que dentro da coloração a gente tem a pele neutra, que a gente fala que é a pele que não é nem quente nem fria, ela tem nesse equilíbrio de calor. Mas existe a neutra fria e a neutra quente. Então, como eu brinco que ela é a cor transição, às vezes vai para uma cartela para outra. Aí eu vejo a questão da personalidade da cliente. Mas o primeiro contato eu quero conversar com a cliente como que é a experiência dela com cor. Então, assim, qual que é o contato? Eu geralmente, não gosto muito de cor, não sei usar cor, mas eu queria usar mais. Tem alguma cor preferida? Tem uma cor que você não gosta muito? Quero saber como que é a relação dela com as cores. Porque às vezes ela fala assim, mas eu não quero ser muito colorida. Não tem problema, vai depender do seu estilo também, né? Porque eu uso cores que você tem que usar também. Claro. Eu amo amarelo, que você também tem que amar amarelo. Então, assim, esse é o meu primeiro contato com a cliente. Saber como que é a relação dela com as cores. Certo. E aí, às vezes ela fala, eu não uso tal cor, eu gosto de tal cor. E aí, aos poucos, você vai descobrindo porque a cliente não usa aquela cor. Muitas vezes está associada a alguma coisa. Não usa aquela cor porque, sei lá, minha avó usava muito essa cor. Ou, porque... Você associa com uma Com outra outras situação. situações. Eu lembro que na época que eu estudei, a menina não usava verde de jeito nenhum. E aí, a professora foi falando. Ela, mas é que esse verde é o produto de limpeza que minha avó passava no chão. Aí você fala, como a pessoa associa a cor. Então, assim, às vezes a pessoa não usa por conta de alguma coisa em si, que né? seja um trauma ou que seja alguma coisa, assim, inconsciente mesmo, né? E mesmo que seja muito bom ou alguma coisa ruim, Acaba indo você pra esse acaba, lado. né, de repente, explorando mal alguma coisa, né? E também por alguns tabus que aparecem no meio do caminho. Tipo assim, quem é muito branquinha não pode usar amarelo. Quem é loira tem que usar preto. Aliás, a gente tem depois uma sequência de mitos e verdades que é justamente que tem coisas nesse sentido também. Porque, olha, a gente escuta, hein? Muito. Você não pode usar uma roupa inteira nude se você Vai tem... sumir. No seu tom de pele que você vai sumir. Poxa, mas e se eu Se quiser? eu quiser, é bem isso. Então, mas aí que eu acho que é o legal, porque daí você vai levar essa pessoa à informação. Isso. É. Aí esse é o primeiro contato, qual que é a relação dela com a cor. Aí a gente senta, começa a conversar com ela e explicar todo o processo. Eu até brinco, olha, eu vou te falar muitas coisas, você não precisa decorar, que depois eu te passo tudo. Que envolve uma parte muito técnica. Então, eu vou passando os tecidos e vou explicando e orientando pra ela. Muitas vezes ela vai pela cor, tipo, eu amo rosa. Ela olha o tecido
rosa, ela fala, ai, nossa, ficou lindo. Mas eu tenho que mostrar o efeito da cor na imagem dela. Aí eu falo, olha, calma. Repara como o rosa faz esse efeito no seu rosto. Que você tá mais pálida, que teve uma olheira. Percebe se eu colocar essa cor, como é que valoriza mais? Aí ela fala, nossa, realmente. Porque assim, o meu olho já é treinado, é técnico pra isso. O olho dela não. Então tem que ter uma calma pra mostrar pra ela. Às vezes ela não vai conseguir enxergar tudo De aquilo primeira, né? que eu tô enxergando. Mas ela vai ter uma noção, assim. E às vezes ela mesma fala assim, nossa. Não tinha pensado sobre esse ponto de vista. E é bem muito e é isso. engraçado, porque quando vocês colocam aquelas imagens que eu já vi, que a gente vê muito, né, no Instagram, com um tecido, aqui um tecido, depois uma outra cor, como é visível, parece que a pessoa, uma foto tá maquiada e na outra não tá, né? Muito. E aí, Verdade. algumas pessoas parecem mais nisso, algumas pessoas não. E aí, o que acontece, né? A hora que a pessoa chega no meu escritório, ela fala assim, mas eu não vi muita diferença, porque eu jogo na internet, tem uns casos que dá pra ver nitidamente. Dá, com certeza, vai depender muito de pele. Tem pele que é mais difícil, tem pele que não é, que uma cor acaba sendo, né, fazendo uma diferença maior do que a outra. São várias vê técnicas. isso, às vezes uma mesma roupa, amigas, que a gente vai comprar roupa juntas, fica muito bem em uma e não fica bem na muito outra. perceptível isso. A gente já olha, a gente já começa a visualizar bem isso. Agora, as cores passam recado. Passa um recado total. Então, por exemplo, hoje você tá aqui, você tá me contando que você gosta de cor, que você sabe misturar muito bem as cores, que tem ousadia nessa composição de cores, ao mesmo tempo ela tem elegância. Quando você olha, eu tô com esse jeans cheio de brilho, então também tô passando um recado, a Raíssa tá de preto, tá passando outro recado. Isso é automático, não pode? Automático, pra mim é automático. É até engraçado, porque, por exemplo, eu falo sobre cores. Se eu sair um dia inteiro de preto, eu falo, tem alguma coisa errada comigo, tá? Porque Você como, não reconhece. eu comunico isso, né? Sim. Eu comunico totalmente cor. Então, assim, trazer essa comunicação pra você, até mesmo por conta do seu branding, assim, pra sua imagem. A cor tá muito relacionada a isso. Então, por exemplo, eu sou fanzaça de amarelo. Então, assim, as pessoas olham um amarelo e já falam a cara da Karine. Então, a cor acabou associando isso, né, na minha imagem, no meu branding. Então, a cor tem muito esse poder de estimular, de trazer uma comunicação não verbal. A gente tem mesmo uma cor que você olha, sem você perceber, quando você vai olhar pro teu armário, tem uma cor ali que é incrível, que tá a mais. Você tá falando do amarelo. Poxa, eu tenho um casaco amarelo ovo. Aí você sabe. Lindo. Quem compra um casaco amarelo ovo? Talvez a Karine. Eu tenho um casaco amarelo. Entendeu? Mas é amarelo ovo, sabe? Então, assim... Tem que ter um estilo diferenciado. Exato. E quando a pessoa fala, não gosta de amarelo, porque o amarelo é uma cor muito criativa, é uma cor muito ousada, é uma cor quente, né? Estimula a questão de aproximação. Então, assim, tem pessoas que não vão gostar porque é uma pessoa mais básica, mais tímida. Se você vai para uma reunião de, sei lá, de preto ou de amarelo, você já olha e você fala, deixa eu ver o que ela tá querendo me... Transmitir, É bem né? isso. O vermelho fala muito sobre isso. Porque o vermelho é a primeira cor que o nosso olho enxerga. Conta algumas coisinhas. Tá? assim. Então, o que vermelho que é? é a primeira cor que o nosso olho enxerga. Então, ele é a cor da atenção. Ele é a cor que você não vai passar despercebida. O sinal é vermelho por conta disso. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela ama vermelho, mas ela não consegue usar o vermelho. Porque ela sabe que todo mundo vai olhar pra ela, né? O poder do vermelho. Então, por exemplo, quando você vai numa reunião que você precisa ter essa liderança, uma palestra, alguma coisa nesse sentido, se você tiver algo vermelho, vai prender a atenção da pessoa. Então, uma técnica, pode ser um batom, um casaco, alguma coisa nesse sentido, um acessório, alguma coisa nesse sentido. O azul já é o contrário, é uma cor mais tranquila, uma cor mais fria, que passa algo mais relax, mais calmo, mais lógico. Então, vem uma coisa mais séria, mais centrada. Então, as cores, ela tem realmente esse poder de trazer essa comunicação no ambiente. E com esse conhecimento, você se arruma para essas ocasiões, né? Exato. E como que as combinações, por exemplo, né? A gente sabe que, como você falou, a gente fica às vezes na zona de conforto porque é difícil você misturar cores que são opostas. Eu não sei como que funciona essa técnica. Existe algo que a gente possa colocar na cabeça e falar assim, não, ó, eu não vou errar se eu colocar um vermelho com rosa, enfim. Conta isso daí. A gente faz a base de combinações de cores pelo círculo cromático.
tem as mais fáceis e as mais difíceis. Mas às vezes você não tem um círculo cromático ali na mão pra ficar pensando qual combinação de cor que eu vou fazer. Que é aquele círculo que tem todas as tonalidades. Isso. E tem umas flechinhas. Isso, exatamente. Que, sei lá, que tá na ponta de baixo, combina com a ponta de Isso. cima e as do lado. Isso. Então, assim, se a gente pegar o círculo cromático, a gente tem infinitas possibilidades de combinações de cores. Então, por exemplo, vermelho com rosa são cores mais próximas. Então, a gente fala que são as cores análogas. O contraste é mais baixo, passa uma imagem mais refinada. Só que o vermelho é poder e o rosa é mais feminino. Então, tem uma comunicação ali. E um equilíbrio Um ali. equilíbrio. Aí, por exemplo, o amarelo com o roxo são cores opostas, elas são cores complementares. Então, são os blocos de cores. Elas usadas juntas, elas vão chamar muita atenção. Então, assim, não é uma combinação para você passar despercebida. Mas, assim, não tem um círculo cromático, não tem conhecimento, como que eu posso combinar cores, né? Pensa bem assim, a gente fala das dimensões das cores. Tenta combinar cor clara com cor clara, cor escura com cor escura, cor pastel com cor pastel, cor vibrante com cor vibrante. Então, assim, é mais fácil de combinar através dessas técnicas. Ah, eu nunca vou poder usar uma cor clara com uma cor escura ou uma cor vibrante com uma cor pastel? Lógico que vai. Mas se você não tem esse conhecimento, essa técnica, pense sempre nisso, porque não Ele vai... corta, né? Corta. Ele divide o seu corpo. Você perde o fluido. Fica mais harmônico, assim, visualmente, pra você combinar ali com mais segurança. E você começa também com o mais fácil, né? Depois você vai com certeza, ousando. Depois você vai usando. Fala, quer começar a combinar cores? Comece com as cores análogas, que são as cores vizinhas. Porque o contraste é mais baixo, não chama tanta atenção, só que você combina de 2 a 3 cores no look. Então fica moderno, fica elegante, jovial ao mesmo tempo. Então é aquele roxo que você não sabe se é roxo, se é azul, azul se é azul, se é verde. Então são essas cores mais próximas, que aí combinando fica uma imagem E traz bacana. uma possibilidade também de você ter um pouquinho de ousadia, de brincadeira ali. E também, assim, eu acho que é muito difícil, sem informação, quando você sai e vai comprar roupas. Quantas de nós, às vezes, olha e fala, nossa, mas de onde que eu trouxe tudo isso daqui? Né? Tudo isso daqui, se todas essas peças, elas realmente se conversassem melhor, eu teria um closet gigantesco. Que eu acho que é isso que você tá falando, que é o benefício, um dos, né? Um dos benefícios, com certeza. E é isso também, é você ter esse autoconhecimento. Ah, tá na moda onça. Mas você gosta de onça ou você vai comprar porque tá na moda? Também tem isso. Ah, agora tá na moda o azul Bic, né? O Royal voltou com tudo, o azul Klein. Eu vou usar porque eu gosto ou porque tá na moda? Tudo isso tem que trazer sentido pra você também. Não é porque tá todo mundo usando que você tem que usar também. Então, assim, esse autoconhecimento é super importante pra você não errar. Porque tem essa questão também do julgamento, né? O que as pessoas vão falar de mim se eu usar isso? Não, você tá bem? Você olha no espelho? Você tá se sentindo confiante? Então, não tem por que você não sair assim. Ela vai falar de faladeira. É. Faladeira, Escuta e segue o baile, É, né? exatamente. E o que são? Como que a gente diferencia essas cores quentes e frias? É bem técnica, Rá. Assim, hoje com um olhar treinado a gente vai mais fácil. Mas as cores quentes, ela tem a presença do amarelo. Tá. Então, a gente fala que é a cor mais calorosa. A cor fria, ela tem a ausência do amarelo. Vai falar, então não existe amarelo frio. Na parte técnica existe, é um amarelo mais azulado, que ele lembra mais um verdinho, vai indo mais para essa cartela, nessa tonalidade de cor. Já o amarelo quente, ele é um amarelo mostarda, um amarelo sol, um amarelo bem, assim, vibrante, né? Mais puro, que a gente fala. Então, as cores frias, se a gente for para uma parte mais fácil, elas são mais azuladas, acinzentadas. E as cores quentes já vão mais para esse amarelo, essa pigmentação mais calorosa. E aí, todas as cores tem tanto no frio quanto no quente. Era justamente isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, não tem essa de, não tem rosa na minha paleta, eu não posso usar. Não, às vezes eu vou encontrar um tom que vai ficar melhor de rosa pra mim, né? E outro que não vai ficar tão bom. É isso mesmo. Por exemplo, na cor fria, é difícil ter o laranja, porque o laranja são 2 cores quentes, amarelo com vermelho. Então, a pessoa que tem pele fria, geralmente o laranja vai ser muito difícil. Agora, pra cor quente, é difícil o roxo. Mas existe o roxo quente. Então, assim, são detalhes que dá. Então, assim, eu nunca mais vou poder usar preto. Por exemplo, o preto, ele é intenso, escuro e frio. Eu, por exemplo, Karine, não posso usar preto, porque eu tenho pele quente, o claro fica melhor pra mim.
E o vibrante até entra, mas não tanto. Então, o preto em mim, às vezes, não fica tão bacana. Mas como eu vou poder usar preto? Eu posso fazer uma maquiagem mais forte, porque a repetição de cores cria harmonização. Então, se o preto não tá na minha cartela, eu posso usar uma maquiagem preta, porque aí eu vou ter preto em cima, vou ter preto embaixo, fica mais harmônico. Então, tem O esses acessório truques. complementa, um É, sapato, uma acessório, nível. bolsa, né? É, o acessório, então, por exemplo, o dourado é mais pra pele quente, o metalizado prata é mais pra pele fria. Então, eu posso usar com dourado, porque aí já equilibra. Exato. Um batom, uma maquiagem correta, o batom vermelho, por exemplo, que é quente. Então, assim, tem vários truques pra você não ficar preso numa cor que não te valoriza. E você sabe também, às vezes, a gente quer usar uma determinada cor, mas a gente não consegue. Porque eu acho que a gente já tem internamente Esse o teu olhar. olho, você fala, puxa, deu certo ou não deu certo? É, Né? bem Com isso. conhecimento, você equilibra. pra dar certo. Pra dar certo. Exatamente, é isso mesmo. Que bacana. É isso mesmo. Eu vou então entrar aqui já nos mitos e verdades pra gente ver o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que é mito, Vamos lá. né? E, bom, pra começar, consultoria online existe? Pode ou não pode? A consultoria online existe, mas a consultoria de cores, eu, por exemplo, sou super contra. Existem consultoras que fazem, principalmente na pandemia, né? Surgiu muito isso, porque não tinha esse contato físico. Mas eu sou contra porque a luz precisa ser específica, o ambiente tem que ter uma iluminação natural muito boa, ou a lâmpada específica. A pessoa tem que estar 100% sem maquiagem. Tem a questão dos tecidos. Então, muitas coisas influenciam. Quando você faz online, tem a tela do computador, tem a luz diferenciada, cada marca tem uma luz diferente. A cliente pode falar que tá sem maquiagem, tá com maquiagem, você não vai ter ali o pé da letra. Então, assim, o online existe na consultoria de moda. Então, por exemplo, na pandemia eu fiz guarda-roupa online. Tem um cliente que mora nos Estados Unidos. Isso é super bacana, é mais difícil, você adapta ali. Mas agora, a coloração pessoal, não. Até que na pandemia eu fiz uma atualização para consultoria online com uma escola de Los Angeles, que é a Style Core, super renomada. É um curso que eu fiz e eles fazem um método lá fora que chama as cores da sua personalidade. Então, assim, dá pra fazer online conhecendo a pessoa pra chegar numa possível cartela e você deixa claro ali pra ela, olha, isso aqui são as cores da sua personalidade. Pode ser que você seja primavera ou outono. Isso eu só vou saber mesmo fazendo presencialmente. Legal. É um método diferente que eles usam nos Estados Unidos. Mas é bem interessante, hein? Bem Você vê interessante. como as coisas não param de crescer, de se modificar, de aperfeiçoar, na verdade, né? E ali é um novo serviço pra vocês também, né? Porque você pega a pessoa no online, mas não deixa de depois trazer ela pra perto no Exatamente, presencial, acaba né? sendo um complemento Mas faz depois. muito sentido ser perto, ser presencial. Sim, super. Né? Porque tem muito detalhe mesmo. São muitos materiais específicos, assim. Então, assim, eu não sou fã do online, eu nunca fiz, não quero fazer. Já fiz as cores da personalidade, sim, pra uma cliente minha, mas sempre deixo isso muito claro. Olha, é uma técnica diferente. Isso não quer dizer que talvez sua cartela de cores pode ser diferente, alguma coisa nesse sentido. E esses materiais, aquilo que a gente vê que são aqueles tecidos cheios de cores que você vai experimentando, esse seu apetrecho precisa existir na consultoria, na coloração, senão você não consegue Não consigo. chegar. Não consigo. Às vezes você olha até pra pessoa e fala, eu acho que você é isso, é aquilo. Mas Tem um muitas vezes palpite, tem um mas só palpite. quando, É, e às vezes eu erro muito, porque a pessoa fica tão bem com aquele cabelo que você tem certeza que ela era... Aí você vai conversando, o cabelo natural dela era totalmente diferente. Então, isso também tem a questão de... E como que ter você faz com a história do cabelo? Porque a gente vive com o cabelo Totalmente modificado. Quando a pessoa não tem alguma química no cabelo, a gente precisa esconder o cabelo. Aí só fica com uma faixa aqui. A faixa que a gente coloca na roupa e no cabelo, ela é neutra. Então, nenhuma outra cor que não seja a sua natural interfere nesse Então quesito. você tem que tirar essa Tudo, parte. tudo. Falando, é muito bonito esse processo, mas o final, Mas você vê que Mas o olha final- como que é. o final a gente tem que cobrir o cabelo inteiro. Não imaginava, assim, que fosse tão... E às vezes a cliente fala assim, mas eu não... Meu cabelo é natural. Mas tem um tonalizante, já muda. Eu não passei nenhuma maquiagem, mas eu passei um protetor com cor. Hoje, às vezes, dependendo do que for, eu não interfere mais pra mim, porque já são anos trabalhando com isso. Sim. Mas pra uma pessoa que tá no início, faz muita diferença. Esses Você detalhes. pegar método, ela é um lá... método. Bom, Segue vamos o lá. método. Misturar estampa. Super pode. Tem os truques pra não ser Agostinho Carrara. Isso que eu te falar. Quando você fala misturar estampa... É o Agostinho que... Agostinho, não, mano, tem um jeito. Se existem algumas
técnicas, né? Pra não misturar estampas e ficar too much, assim. Então, uma cor precisa estar em comum entre elas. Lembra que eu falei da harmonização, que essa repetição cria harmonização. Então, repetindo a mesma cor na estampa, fica legal, fica harmônico. Nunca combinar duas estampas muito ousadas juntas. Então, por exemplo, essa estampa que eu tô é super ousada. Se eu trazer mais uma estampa ousada grande aqui, vai ficar too much. Então, tem que ser uma coisa mais clean. Então, uma estampa ousada com uma estampa mais básica, que pode ser um poá, uma bolinha, né? Uma listra, um xadrez. Então, sempre pensar dessa forma. Ou a mesma estampa em cores diferentes. Então, por exemplo, eu posso usar um preto e branco num poá. E embaixo eu posso usar um vermelho e branco. Então, Legal. a mesma estampa em cores diferentes também traz essa harmonia. Então, pode misturar estampa assim, desde que tenha essa harmonização. Aproveita dessa dica, né? Isso. Legal. Preto e branco, combina com tudo? Não. Esse a gente escuta, Esse né? é. Ah, eu vou de preto ou branco pra não Mas errar. aqui, pra E eu não tô de errar. preto. Na verdade, o brinco vai de azul marinho, que é melhor. O azul marinho é uma cor neutra que fica bem todo mundo, super elegante. Tem menos chance de errar do que um preto em si. Mas que nem aquela questão também, me fala 5 peças essenciais. Eu compro um sapato preto ou um sapato nude? Vai depender muito do guarda-roupa da pessoa. Porque talvez pra mim o básico seja o amarelo. Pra ela pode ser o preto, Sim. nude. Então não tem como a gente soltar assim no ar. Então preto e branco não são cores neutras, não combinam com tudo. Porque vai depender muito do contraste da pessoa. Que ela quer na harmonização visual dela no look, comunicação de imagem e o guarda-roupa dela. Vai depender bem Desses detalhes, elementos, né? Usar roupas com a mesma tonalidade da sua pele. Chique. Super Também chique. acho. Super chique. Todo mundo tem um nude pra chamar de seu. Todo mundo tem um nude. Não é um nude, cada um. É aquele que realmente some na sua pele. Inclusive, por exemplo, um sapato nude, ele é coringa. Porque vai ajudar você a equilibrar, alongar a sua silhueta. Então pode, desde que a pessoa fique super confortável em relação a isso, não tem problema nenhum. E a paleta do nude ficou gigantesca, hein? Ficou enorme. A gente achava que era uma cor só. Aí veio 3. Bom, os esmaltes é uma Vários. infinidade. É, maquiagem, É. sem fim. Mas nas tonalidades das roupas mesmo, é Muito. muito gostoso, muito confortável. Acho que não tem quem não goste de um É nude pra muito chamar de chique, seu, Eu né? acho, eu acho muito chique. Eu também acho. Sapato, cinto e bolsa, eles têm que estar sempre da mesma cor? Não precisa mais. Foi uma época que foi moda, né, isso. Mas é um estilo mais tradicional. Quem tem um estilo mais tradicional gosta de tudo combinandinho. Então, isso vai de forma natural. Mas não é regra. Você pode combinar ou não combinar, né? Que, Trazer aliás, cada cor no Instagram diferente. da Luísa Barcelos, você mostra combinações Exatamente. diferentes. Uma bolsa rosa com sapato preto e um cinto marrom. Dá pra fazer essa combinação de cor. Mas vai depender muito do estilo, da cliente. pessoa, da né? pessoa. Brilho durante o dia, pode ou não pode? Super liberado. Oba! Oba, hoje Aliás, ainda... fazendo aqui uma. Tá on. E fazendo aqui uma menção à Camila. Que essa eu tô com uma camisa da Chloe Brand, que é uma marca nova de jeans da Camila. Conheço. Que a gente Eu tá tenho trazendo. até. Puxa vida, que delícia! Tem uma legal. calça e uma blusa. Eles fizeram uma parceria com a gente, com a Luísa, no Não, evento Dia das Mães. maravilhoso! Ai, que Então legal. agora a gente vai começar a fazer parceria, porque eu vou trazer essa marca pra Campinas com a Love Ju. Olá! Que demais! Que legal! É isso aí. Eles são demais, eles criaram uma marca de jeans fantástica. Incrível, bate muito bem. E hoje foi assim, tô te recebendo de brilho. Beijo pra você e Camila, É né? isso aí, gente. Gente, brilho Maravilhoso. de dia tá super liberado. Eu acho que hoje a moda, ela tá muito mais dinâmica. Dá pra você brincar de várias formas ali. Então, o high-low tá aí pra isso, né? Misturar um brilho com uma camiseta podrinha, com um jeans rasgado. Então, esse mix de opostos fica super interessante. Então, tá super liberado, com certeza. Oba! Inverno, combina com tons escuros e o verão com tons vibrantes? Não. Conta. Na cartela de cores, a técnica é essa, né? O inverno é mais escuro, mais brilhante, o verão é mais pastel, a primavera é mais vibrante, o outono é mais terroso. Mas não temos essas regras também. Por exemplo, eu acho lindo um look inteiro branco no inverno. Ai, também acho. Fica super elegante, né? E tudo bem usar preto no verão também. Um preto com um tom mais pastel, ou um conjunto de alfaiataria preto de shortinhos, um vestidinho preto. Você sabe que às vezes tem umas coisas que quando você parece que foge daquilo que todo mundo acha que seria o certo, a gente também tem um lado que gosta muito disso, né? É. De dar Quer dizer, de ser esse diferente, choque aí, Que você chama atenção, você cria um destaque, né? Uma personalidade. As pessoas, eu acho que é de cada um. A gente sabe o dia que a gente quer ser diferente. Mas tá em todo mundo, acho que isso, né?
E eu acho que a gente tem que se jogar mesmo, né? Porque é difícil você sair da zona de conforto, você se arriscar. E eu acho que a coloração e a consultoria, eles abrem esse leque. Exatamente. O seu olhar, né? Você começa a treinar o seu olhar pra... E assim, não deixar pra última hora. São dicas, né? É porque eu falo, a gente não faz milagre. A gente É. tá aqui pra te ajudar. Mas se você também não se ajudar, não sair da sua zona de conforto, não vai adiantar em nada. Exato. Então é. tem Mas que ter esse sabe, olhar também. É assim, escutando tudo isso que a gente está conversando, a gente percebe o seguinte: a moda, ela tá presente na vida das pessoas de um jeito ou de outro, com consciência muito melhor, que eu acho que é o caso da consultoria, Sim. do conhecimento com a tua coloração. Então, eu vejo como um grande benefício você ter mais informação sobre aquilo que você encontra no mercado, aquilo que você traz para dentro de casa. É. Sim. Porque você se sentindo bem é diferente, né? Totalmente. Você tem mais força na tua vida particular, na tua vida profissional. Eu Essa acho que autoestima faz toda a diferença. Toda. e Eu ter acho ter também. informação e consciência sobre as coisas. É. Parar de achar que as coisas, elas estão por aí por estarem. Realmente, quando as pessoas falam que nada é por acaso, Não é é nada mesmo, mesmo, é. né? Até nesse universo É bem isso. da moda. E eu até brinco, às vezes, eu tô com uma roupa super ousada, meu marido brinca, mas você só vai na casa da minha mãe. Eu falei, tá bom, tô bem assim, eu vou assim, boa. Tipo, você tem que estar confiante. Porque é algo também que quando você traz pra sua vida, é o teu jeito de ser, né? É, fica no automático. Eu sou É. assim, que nem moletom na pandemia, foi tipo o auge. Gente, eu não consegui usar moletom nem dentro de casa, eu não me sinto bem com moletom. Você não se Imagina reconhece. Eu não me reconheço, Moletom. não dá, não era Karine. Eu falei, não O que dá. você fazia, Karine? Você acordava e fazia o quê? Bom, roupa de ginástica Bom, até vai. você ia também pra frente do celular pra trabalhar Ah, também, total. né? A gente teve que se reinventar. É. Mas eu não ficava nem de pijama, nem de moletom. Eu tenho moletom, claro, mas eu uso de forma diferente. Sim. Então, por exemplo, ou com jeans brilhante, alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, até grávida. Eu uso uma saia, uma calça de elástico. Não dá, não sou eu, não consigo. Eu passei 9 meses praticamente usando vestido, porque não me encontrava dessa forma. Então, na pandemia, eu me reinventava, assim, no look, pra Aliás, ficar eu acho que quando confortável. você que acabou de ter essa experiência da gravidez e tal, tá com uma filhinha pequenininha, eu acho que também deve ter sido uma outra experiência você encontrar as roupas que daí tinham que se adaptar à tua nova silhueta. E bem que era isso. provisória, né? Que era provisória. Então, assim, na gravidez mesmo, eu não quis comprar muita roupa. Eu já tinha bastante vestido. E se eu comprei, eu sei que são roupas que eu ia usar agora. Não quis Legal. comprar nada específico, assim, pro momento. Calça até comprei, mas eu comprava um número um pouquinho maior, que dava pra ajustar, ou a questão do elástico, que depois, hoje a gente tá super em alta com calça de linho, nesse sentido. Mas assim que voltei pra casa, né, no pós-parto, que tem 1 milhão de hormônios, né, eu perdi a barriga muito rápido, mas as minhas roupas não entravam. Então, fica meio nessa. Eu tive que ficar experimentando roupa. Aí tem a questão da amamentação. Pô, vou sair, eu tenho que pensar numa roupa que seja fácil pra amamentar. Então, assim, é um conflito que existe. E eu tenho muita cliente que vem pra consultoria por conta disso. Eu acho que é um ingrediente que foi, assim, pra você foi também super profissional também, né? Você Aprendeu mais uma, né? Aprendi mais uma. Eu lembro que deu 15 dias que a Catarina nasceu, eu precisava cortar o cabelo. Preciso cortar o cabelo. Tipo, cabelo enorme. Passei a tesoura. Eu falei, agora é outra Karine. Né? Mas você sabe Acho que essa história de cortar cabelo, ela tem muita gente que faz isso, viu? se você quer mudar, a primeira coisa que você começa é pelo cabelo. O cabelo, ele tem uma coisa, assim, ele Uma fala muito comunicação sobre muito nós, forte, né? Com certeza. Impressionante. Total. Quantos significados, Muitos né? ingredientes. Muitos. E assim, a gente tá chegando no fim do nosso papo, mas antes de fechar, eu acho que a gente podia saber de você quais são as cores que tem agora, que vão ser tendência, né? Que vão bombar agora nesse ano, no próximo ano. Já tem alguma coisa aí no radar? Tem. Agora, em setembro, tem a Semana de Moda, uma das principais, né? Que aí vão surgir as próximas tendências. Que vem a cartela de cores da Pantone, depois, em breve, né? Em novembro, ali já lança a cor do ano. Mas a gente tá vendo um verão bem vibrante. Então, a gente tem o azul muito presente. Esse azul bem bique mesmo, né? Pelo português claro, presente. O vermelho bem vivo, bem tomate, assim, aberto, que a gente fala, né? Melancia. A gente tá vendo muito rosa, claro, até mesmo por conta da Barbie. Não tem como não falar Esse ainda disso. vai mais um tempo, né? Vai. Já começou um tempo Tem e muita vai produção continuar. em cima, né? Todo Muito. mundo compra tanta coisa que precisa usar. Mas a gente tá vendo muito também o natural. Então, a gente vai ver muito o linho natural. Lindo, o cru. Ai, eu acho o maravilhoso. cru, o nude, né? Enfim, né? Que entra nessa cartela. Assim como os tons mais terrosos. Então, o marrom, ele veio, ele ficou
né? Então a gente vê no verão também o marrom, que antigamente falava assim, marrom é inverno, terroso. Não, a gente vê no verão também o marrom, os tons mais alaranjados. E o preto e branco, com certeza. O preto e branco também tá bem presente. Esse jogo de oposto, né? Esse contraste de luz. E fica bem É legal, a presente. moda ela realmente, circulando, né? Ela né? circula, mas tem os pilares ali, os clássicos que estão sempre em alta. Sempre em alta. Então a gente tem as cores abertas, vibrantes, ao mesmo tempo a gente tem os clássicos atemporais, que é o marrom, o nude, o cru, o off-white, né? São A gente vê o maravilhosos. azul muito clarinho também, mais celeste, ou até um cinza mais apagadinho assim pra trazer um frescor O pra cinza estação. também, nas últimas temporadas, ele tava bem protagonista, né? Tava super. Veio um cinza um pouco mais Fendi, mais chumbo. E agora a gente já vê um cinza mais clarinho indo pra um gelo, assim, no verão. Bonito. É bem E uma elegante outra também. coisinha antes da gente concluir. Você vai levar um time de clientes aí pra Paris, junto com a Tabata. Vamos. Que esse é um projeto que vocês já estão indo pra qual temporada? Terceira. Terceira, porque teve a pandemia, Teve né? a pandemia, é. E aí vocês levam um grupo de... pode ser lojista, pode ser quem goste. Quem gosta de moda, lojista, quem quer mudar de profissão, influenciadoras. E qual que é a experiência que a gente tem lá? Nossa, a experiência é bem rica, assim. Eu falo que é uma aventura muito, muito enriquecedora, porque você tem tanta parte de história da moda. Então a gente faz ali a questão do triângulo. É que Paris respira moda, né? A gente tá Exato. ali, respira moda, tudo. Todo cantinho Todo tem alguma cantinho informação. tem alguma informação. É. Então, assim, a gente tem essa parte de história da moda, a gente tem muito museu ali, história de grandes artistas, de estilistas. Tem essa parte de comunicação que a Tabata, né, a gente faz juntas, de uma imersão dentro das marcas. Como que é a experiência lá que você pode trazer para o seu negócio aqui? Né? O que eles fazem diferente lá que você pode aplicar aqui? Porque a marca de luxo, muitas vezes, é um exemplo. Eu não vou fazer porque a marca de luxo, eu não vou ter todo esse potencial. Não, muito pelo contrário. Você pode trazer esse benefício para dentro da sua empresa. A questão de atendimento, de branding, de posicionamento de roupa, as experiências, né? Porque ela tem muita experiência. E por mais básico que a gente falar, e tudo é experiência, é o que você vai lembrar. Não tem como. Mas nesse projeto, realmente, é uma experiência. É uma experiência. Esse não tem como negar. Não. É uma coisa que você fala da boca pra fora que vai ter. Não, vai acontecer sim. Vai acontecer, exatamente. Vai. São várias marcas que a gente visita para ter essa imersão, essa experiência. Desde as marcas brasileiras, que nem hoje a gente tem a Granado, tem a Dengo. Assim como marcas de luxo, então Guerlain, tem a Louis Vuitton também, que a gente tem essa experiência. Marcas francesas mesmo, então tem a Chatel Slippers, que é uma marca de um francês que criou lá. Então dá pra ver essa diferença. A questão da história também, um estilista, o que ele fez diferente naquela época que você também pode fazer agora. Então, assim, é uma imersão. A gente fala, vai com roupa confortável, não tem nada de... Vamos andar a pé. A gente anda das 10 às 5, 6 da tarde. Então, e é uma turma que, assim, é muito gostoso, porque cada um vai trocando uma experiência, vira um network, um trabalho complementa o outro. Então, vai virando, assim, um negócio atrás de negócio. E coloca em prática todos os aprendizados, né? Total. E aí, tem gente que vai de novo, porque cada ano é uma experiência diferente. Legal. Novas marcas, novos roteiros. Então, hoje a gente tá indo com um grupo de 12 pessoas esse ano. O ano passado também era mais ou menos isso. Tem gente que vai novamente e um chama o outro. É muito legal, assim, essa experiência que a gente faz. Não, é que delícia. valioso. Eu acho que Vale. você tá realmente... Todo o teu sonho da moda virou realidade e não tem limite pra Karine, né? Não tem. Ai, Karine, que delícia, viu? Obrigada demais por você estar aqui. Eu que agradeço. É uma delícia a gente conversar, aprender. Eu acho que aprender sobre a gente mesmo tem um valor inestimável. E é muito gostoso ver o que a moda pode fazer na vida das pessoas. Né? É uma bandeira que a Transformador. gente defende muito na Z também, sabe? De enxergar a moda com esse olhar mais cuidadoso, crítico até, Sim. né? Porque eu acho que a gente tem que sempre pensar nos dois lados da moeda, mas assim, vamos entender ela como negócio, vamos sair do supérfluo, né? É um mercado muito amplo pra gente Muito. trabalhar com moda, né? Muito. E eu acho que você carrega muito isso na sua história, então obrigada por Eu que compartilhar agradeço, com a gente. Pra mim foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a minha história. Nessa revista que eu gosto muito, acompanho há um tempo o trabalho, então eu fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo convite. A gente Obrigada. que agradece que venha muitas vezes, É né? isso Com aí. certeza, será um prazer. Obrigada, gente. Gente, então ficamos aqui com mais um episódio. Se você chegou até aqui é porque você gostou, então deixa seu like, não se esqueça de inscrever no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!